como é maravilhoso a gente saber que a gente tem um pai que cuida, que nos ama, que sempre está conosco, né? Porque a gente acaba criando expectativa em cima de pessoas, de pastores, de professores, dos pontos P's, né? Então, e aí quando você entende que você não precisa criar expectativa em cima do ser humano, mas criar expectativa em cima do pai, que é ele que sabe o que é o melhor para nós. Mas, minha amiga, até eu entender, pelo menos eu, até eu entender isso, quantos processos, muitos processos. E aí é uma das coisas que, quando Deus falou comigo sobre o podcast, é algo que pesa muito para mim, é justamente isso, sabe? Passar esse conhecimento para outras mulheres. Porque eu acho que o que a gente passou, será que ela precisa passar? Não, não. Jesus ele veio para nos ensinar. Jesus ele veio para falar assim, gente, vai por esse caminho, que esse caminho dá certo, faz. E por que que a gente tem que ser tão carrasca, né? Não, tem que passar. Já é adulta, tem que passar, ela tem que viver o processo, tá? Gente, vamos ser o mais leve, né? Vamos na nossa tribo de mulherada, em ter esse conhecimento. E aí foi onde você teve a sua identidade restaurada? Exatamente. Foi onde eu tive a minha identidade restaurada, porque eu até escrevi aqui algumas coisas relacionadas à identidade, a nossa identidade como filhas, que segunda Pedro 2:9 vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita, que é uma das palavras primordial, né? Que Deus nos traz dentro do Evangelho, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, filhos, né? Nação Uhum, santa. uhum. As pessoas, Deus nos escolheu como nação, como geração eleita, sacerdócio real, e as pessoas elas querem limitar isso em nossas vidas. Já percebeu? Você, imagina, geração eleita, você, santa, sacerdócio real escolhido por Deus? Não. Você não. Então eu quero limitar a graça na sua vida de filha. Eu quero limitar a graça que me alcançou, eu quero limitar essa graça na vida de alguém, dizendo que esse alguém não pode ser participante e corredeiro das heranças de Deus como filhos para as nossas vidas, Porque né? a gente pecou muito, peca muito, né? Tá, mas aqui a palavra de Deus não vai isentar ninguém de ser filho. Ele chama-nos de filho, né? A primeira palavra que nós vamos ver Jesus, Deus chamando Jesus, falando com Jesus, é trazendo para ele a identidade de filho. Você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Uau. E até a gente entender e compreender a palavra de Deus nesse contexto, que é a primeira palavra, quando Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado, né? O diabo ele tenta Jesus primeiramente na onde? Na sua identidade. E assim é conosco, né? Nossa, que forte. Isso É. você vê, né? Por isso que eu amo o papo de mesa, conversar, porque cada vez você escuta aquela mesma história, mas vem ao seu encontro de uma forma diferente. Nunca tinha pensado por esse lado sobre a identidade mesmo ali. Primeira tentação, eu tipo, tava com fome, enfim, pela palavra, né? Ele venceu ali porque era. Sim. Não, mas é exatamente isso. E assim é com a gente. A gente nasce, é inserido numa família. Num ecossistema, né? Sim, nós um dos primeiros documentos que nós precisamos tirar para ser reconhecido aonde a gente vai é a Certidão, identidade. RG. Ali a nossa digital, naquela identidade, apresentar, essa é a Isa, essa é a Fabiola. Então, assim, mas o mundo, ele quer deturpar isso em nós. Ele quer tirar essa identidade nossa de filhos de Deus e nos dar qualquer nome. Eles
o mundo, a sociedade, ela quer nos rotular com qualquer nome menos de filhos, né? E é tão interessante que quando nós não sabemos quem somos, um exemplo, nós começamos o podcast bem descontraído e eu me apresentei como Isa. Mas quando nós, muitas das vezes, fazemos entrevista ou fazemos uma investigação ou estamos em atendimento com alguém, e quando nós perguntamos sobre ela, a primeira coisa que ela fala é: eu sou tal pessoa e faço tal coisa. É verdade. Por quê? Porque o importante para ela não é o que ela é, mas o que ela faz. Mas para Deus o importante não é o que ela faz, mas é quem Ela ela é. é. Mas por isso que hoje eu vejo que assim a sociedade, essa geração, é uma coisa que eu converso muito com os meus filhos, principalmente com o André, que é o adolescente, né? E nós somos criados muito. A gente já foi criado. Você tem que fazer faculdade, você tem que ter um carro, você tem que ter isso, você ter. Tem que ter um bom marido, ter. Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, que eles tinham de informação e ok, perfeito, ok, para aquela época. Para essa época, o nosso conhecimento hoje é o quê? É o ser. O ser vem, depois vem fazer, depois vem o ter. E a sociedade, e eu vejo nesses tempos, por isso que tem muitos adolescentes tão confusos, tão confusos. O André, às vezes, ele chega em casa e ele fala assim: mãe, você acredita que uma amiga minha não sabe se é menina ou se é menino? Aí eu, como assim, filho? Ela não sabe. E aí, tipo, filho, mas não, ela é uma pessoa confusa, né? Porque isso é uma confusão. Isso não é tipo, ah, eu não sei quem eu. Porque agora tem tudo, né? Agora tem, você pode amar até uma árvore, agora tem um negócio lá que eu esqueci o nome, que tipo a pessoa vira um cachorro, né? Tipo, é como se ela fosse um cachorro, você já viu isso? Tá? Tô por Sabe, fora. Gabi, qual que é o nome que tem? Que eles pegam e tal. Eu tô falando aqui com a moça da mídia aqui, que ajuda a gente, que é uma jovem. E existe isso, que eles estão. Tá tão. E aí eu acho que entra nisso, não entra, pastora? Tipo, em saber qual é a sua identidade como filha. Você não é um animal racional, ok, beleza, mas somos filhas de Deus. Existe um propósito, existe um direcionamento, existe uma instrução de Deus para a nossa vida, né? E aí tá tão conturbado aí fora que eu vejo e falo assim, gente, eu vi tipo um jovem assim, colerado com o outro. O André veio me mostrar isso. Mãe, olha aqui, tipo, um cara com uma menina e o outro lá com uma outra menina e elas como se fosse cachorro e fazendo assim. Mas que confusão é essa? Totalmente, totalmente. A pessoa não sabe. E a importância de nós, pais, mães, a gente instruir para ser e não para ter, né? Que é Sim. onde você está chegando nessa parte mesmo sobre a identidade, que é fantástico, né? A gente entender melhor. Esse assunto é um assunto muito delicado para se tratar no que diz respeito àquilo que as pessoas querem ser. Né? Elas querem ser o que elas querem ser. Amém. Fica à vontade, seja o que você quer ser. Né? Ninguém vai tirar isso. E eu não acredito, né, que os pais, né, a geração atual, elas não sejam instruídas acerca de quem é. Mas elas fazem a opção de querer ser quem elas querem ser. Então, assim, eu sou filha.
Você, eu acredito que é filha, tenho Sim. certeza, vivo com você, nós temos um relacionamento. E Deus me fez filha. Deus me criou como filha. Deus me criou para ser filha. Uhum. O que eu faço está em segundo plano. Ele não me conhece pelo que eu faço. Porque muitas pessoas querem ser reconhecidas por alguém, pela sociedade, pelos seus títulos, Uhum. pelas suas credenciais, pelas suas conquistas. Uhum. Então as pessoas, elas até gostam desse título, né? Mas hoje eu prefiro ser filha. Quando eu vou para Gênesis, Deus vai dizer que ele nos criou a imagem e semelhança dele. E criou Deus a sua imagem e semelhança. Então Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Mas muitos não querem ser a imagem e semelhança de Deus. Querem ser o que elas querem e o que a sociedade impõe, talvez para serem aceitos. Uhum. E aí onde entra a identidade deturpada, né? Eu gosto muito do livro de Neemias, porque outro dia até estava mencionando o livro de Neemias, porque Neemias era alguém de identidade própria. Eu gosto de Neemias. Quando a gente vê que Neemias, ele recebe, é aleatório, porque o Espírito Santo vai trazendo insight e a gente vai trazendo algumas coisas que vai vindo ao nosso coração para falar. Neemias, ele recebe cartas que a cidade em que os seus pais foram sepultados estavam em ruínas, né? Os muros tinham sido destruídos e não havia portas. Ou seja, não havia juízes, não havia quem julgasse mais aquela cidade. Ou seja, a cidade ela estava vulnerável. E Neemias era alguém que tinha uma identidade própria e tinha, eu digo que Neemias ele não era inconstante no seu emocional. Porque quando nós lemos lá de início, quando Neemias, que era o copeiro do rei, ele se apresenta para o rei, a primeira coisa que o rei vê em Neemias é o seu semblante caído. A primeira vez. O rei nunca havia visto Neemias triste. E o rei pergunta para ele: por que estás com o teu semblante abatido? Ou seja, ele era alguém que tinha uma identidade, ele sabia quem ele era, mas diante de uma situação, de uma notícia que ele recebe, isso também entra na questão emocional, Uhum. porque ele era constante. Neemias sempre se apresentava ao rei com muita alegria. E olha que ele ia beber o vinho, né? Experimentar antes. Porque antes do rei beber, quem tinha que beber era o copeiro. Para ver se Uhum. estava envenenado, porque era de costume da época. Mas ele não, ele se aprontava, eu vou trabalhar com muita alegria. Só que um belo dia, ele se apresenta e não está tão alegre assim, ele está com um semblante triste. Eu gosto muito porque Neemias fala também de identidade. Fala muito mais de identidade do que de um líder pragmático, porque ele era alguém prático, entendeu? E hoje em dia, nós, como eu já havia falado, nós nos apresentamos dizendo primeiramente aquilo que nós fazemos. Uhum. Porque para a sociedade é mais importante o que fazemos. Hoje eu estou aqui com a Fabiola Bilight, famosíssima. Mas além da Fabiola Bilight, que está iniciando um podcast hoje, ela é alguém que muitos não conhecem. Sim. Não é? Sim. Você só me conhece pela empresa ou pelo que eu faço, Sim. mas Deus me conhece por quem eu sou. E aí é onde está a questão. Por isso que Deus, ele falou: filha, a partir de hoje, você se relaciona comigo como filha. E a partir de hoje, eu sou teu pai. E sendo teu pai, algumas coisas a partir de hoje começarão a mudar. Uau! E foi
Nossa, foi incrível, foi incrível. Eu tive cada momento com Deus, cada momento, quando eu entendi que eu era filha, que eu tinha direito às heranças do Pai, que eu tinha direito às heranças dos céus, que eu era herdeira daquilo que Ele me prometeu, Você já tomou que eu era posse. filha da promessa da nova aliança. Eu falei, Deus, é isso. A minha vida começou a mudar. Porque eu saí de um jugo que o homem colocou sobre a minha vida. Uhum. Como a gente vem de uma família disfuncional, a gente pensa, a gente tem esse sentimento em nós que nós não podemos nada. Sim. Aí você vem para a religião achando que o negócio vai melhorar, aí o que Aí acontece? torta. Piora, entorta de vez. Porque o homem coloca um jugo sobre a sua vida, Uhum. dizendo que você não é capaz, dizendo que você não pode, que você não vai alcançar, que você não vai chegar. Né? Eu gosto do Luiz Hermínio quando ele diz que tem alguns líderes que nós somos instruídos por eles, que eles são como Branca de Neve e os 7 anões. Fica os Como 7 é isso? anões todos em volta e ninguém cresce, só o líder. É o Ah, líder Branca de Neve e os 7 anões. Então é faz isso, nós sentido. fomos construídos, vamos dizer, dessa forma, onde você não pode crescer, Sim. você não pode estudar. Sabe o que é muito doido nisso? Que eu tô me recordando da minha identidade, né? Dessa minha transformação. Quando eu me converti, a primeira coisa, porque eu era daquela pessoa que eu era muito da pá virada, né? Então, de 10 palavras, 11 era palavrão. Não tinha, eu não tinha uma doçura, né? Hoje eu me vejo que eu sou bastante, que eu tenho bastante empatia. Imagina, problema seu, mano, era assim, né? Eu só continuei com o meu, né? Meu ainda continua na minha vida. Mas o resto era tudo muito. E a primeira coisa que o Espírito Santo falou para mim foi sobre palavra. Porque como eu falava muito palavrão, era tudo muito negativo. E a primeira coisa que eu fiz foi parar de brigar, foi parar de falar palavrão. Meu Deus, como doía! Por quê? Eu queria esganar meu marido e eu não podia. Eu queria mandar ele para tudo quanto é lugar, porque, né, era muita treta e eu não podia. E aí o que aconteceu comigo? Eu só chorava. Eu só chorava. Só que como eu vim de uma família budista, estudei Wicca, da Wicca eu fui para todo tipo de espiritismo que você possa imaginar. Encerrei no Candomblé, que foi onde, né, eu acredito que Jesus falou: tá bom, filha, você já conhece tudo, agora vem me conhecer. Então, como eu já tinha pulado muito, né, para várias religiões, o meu marido, os meus familiares falavam assim: ah, é só. Ela tá. É só fogo de palha. Fogo de palha, ela tá empolgada. E eu não podia responder, porque eu lembro, eu não sei agora qual é a. Porque para endereço da Bíblia, sou meio terrível. E aí fala que tem uma parte que é um momento de falar, um momento de calar e um momento de agir. E eu entendi muito aquilo que era o momento de eu me calar, porque eu não tinha que mostrar nada para ninguém, porque eu já sabia que eu era filha. Olha que louco. Eu não sabia do pai, porque eu não tinha acesso ao pai, mas eu sabia que eu era filha. E aí então, quando eu comecei, aí eu só chorava, eu lembro de uma cena que a gente estava voltando, a gente morava na chácara, nossa galpão era em Arujá e a nossa igreja era lá na Celso Garcia. E eu sei que quando a gente voltou, que a gente tava brigando, né? Porque ele acabou indo, tipo, meu, ela, eu calada, só chorando. Pra quem era da pá virada, tá acontecendo alguma coisa. Aí ele quis ir conhecer. E eu lembro que quando a gente estava voltando,
Ele falou assim: ah, pronto, agora virou crente, virou idiota. E começou a falar um monte de coisa. Mas eu tinha uma vontade de esganar ele, de xingar, mas, gente, de verdade, eu não xinguei, eu só chorei. E aquilo foi me moldando de uma tal forma, só que eu fui muito massacrada. Muito, muito, muito. Porque como eu era a louca, né? Tipo, eu fazia, acontecia e era isso mesmo. Tipo, virei a crente frouxa. Pronto, virei a. Porque era o que, sabe? Não, ela tá tonta agora, né? Sei lá, a maconha que ela tá fumando tá estragada. Até isso. Porque foi uma das primeiras coisas que eu parei. Eu parei com o palavrão, parei de beber e parei com baseado. Porque eu falei, se é pra ser radical, vamos ser radical. Fiquei 2 anos sem ir à casa de uma amiga minha, porque o marido dela fumava, era do verdinho mesmo. E aí eu falava, se eu for lá, eu vou. Eu vou acabar fumando. E aí via onde foi essa reconstrução, sabe? Da Fabiola, sabe? De eu entender a minha criança, de eu entender quem eu era, aonde eu tinha me perdido, o que tinha acontecido e tudo isso, Deus ele foi mostrando, mostrando, me direcionando. Claro, fiquei muitas vezes na revolta, né? Várias vezes eu falo para as minhas amigas, tem DR mesmo com Deus. Gente, tenha DR com Deus porque ele é pai, entendeu? Ele é pai, ele vai te escutar, ele vai te instruir e você vai escutar. E aí foi aonde começou a minha identidade a ser reconstruída, sabe? A ser restaurada. No entanto, que hoje, quem me conhece dos meus familiares, né? Minhas primas, por exemplo, né, que desde pequenininha, tal, e conheceu muito o lado, né, de a Fabiola totalmente torta, a expulsa, né, tal, de casa com 18 anos. Quando elas me vê hoje, eu falo, uau, sabe? Eu tô vencendo, e eu tô vencendo. Quando todo mundo pergunta, eu falo assim, cara, é com Jesus, porque não tem outro para tipo me ensinar, para fazer com que realmente é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? Eu falo, eu não jogo o Antigo Testamento fora, né? Ele é a sombra, né, do próprio Deus, então não tem como. Exato. E como é bom ter essa restauração de identidade. É claro que a gente passa por várias coisas, mas como é bom, né? Hoje eu vejo, né? Eu tá aqui do seu lado, a gente está conversando, passando isso para outras mulheres que estão passando, né? Igual o seu lado totalmente religioso, o meu lado totalmente tendo que ser radical, mas o como é importante a gente entender que tudo é uma questão de escolha, tudo é uma questão de decisão. Quando a gente decide mesmo, porque eu falo que se entregar para Jesus é fácil. E eu aceito Jesus. Isso é super fácil, gente. É muito fácil. Agora, se render, porque a rendição é exatamente a gente deixar. É o que eu fiz hoje, eu entendo isso. Porque foi totalmente uma rendição. Quando eu chorava, quando eu não brigava, e eu dava aquela lá, eu falava assim: tá repreendido em nome de Jesus, sai desse corpo que não te pertence. Que eu falava mesmo, sabe? Porque na hora da briga com o Wendel e tal. E como isso foi me mudando, me mudando, me mudando, porque eu era muito uma mulher manipuladora, dominadora. Então, é o tempo, né? É o tempo, né? Que a nossa identidade, você aceitou Jesus e você começou a ir para a igreja e tudo vai funcionar. Não é assim, gente. Não é assim. Só que você decide, né? Você escolhe. Eu vou escolher, porque é um dia por vez, né? Tem aquele versículo, como que é? Cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. É bem isso, Para né? cada mal existe um dia. E a gente fica ansioso com o dia que passou,
com os maus do presente e ainda os maus do futuro. É a É, ansiedade. Eu estava vendo o Ismael Sobrinho falar, que é um psicanalista que eu acompanho lá no Instagram, psiquiatra, e ele estava falando que nós precisamos, todo ser humano tem ansiedade. sim. E a ansiedade é necessário se ter um pouco, para conquistar, para objetivos, para algumas coisas. Mas ela em excesso, ela prejudica a nossa saúde muito. Ela prejudica o nosso futuro, porque nós ficamos muito focados acerca do futuro e não vivemos o presente, não é? Sim. Ou então ficamos muito ligados nas coisas passadas e não conseguimos romper para algo novo, para aquilo que Deus está fazendo em nossas Até vidas mesmo com nesse tempo, pessoas, né? Que a gente principalmente. fica tentando, cara, como que a gente tenta trazer? Meu, ó, hoje eu tô dessa forma, eu não quero que aquela amiga passe, quer ficar pegando na mão e, tipo, a amiga tá olhando lá e fala, meu, cara, deixa a amiga, viva o seu, deixa, Deus ele vai. É o Espírito Santo que convence cada um de nós. E aí a gente parece prego, né? A gente fica igual um prego, A gente fica querendo trazer, tentando. né? E às vezes não. E uma das coisas que foi restaurada na minha vida foi exatamente essa questão de avançar para o novo, porque antes eu me sentia culpada, eu não vou, porque ela vai ficar. Já aconteceu também Eu muito. não vou sair porque eles vão sofrer. Eu não vou deixar esse ministério porque eles dependem de mim. Não, sabe? Uhum. Eu não vou viajar porque ela queria tanto ir, mas ela não vai conseguir. Então eu ficava ali naquele canto. Eu não saía do canto por dó do outro, por pena do outro, ou por remorso, talvez, de eu ir e não conseguir levar o outro comigo. Sim, Foi aí onde a minha vida começou a mudar, porque eu entendi que eu tenho uma história. Você tem a sua história. sim. E na nossa história, na nossa jornada, na nossa trajetória, tem gente que não vai estar. É. Tem gente que não vai conosco. E tudo bem. E tudo bem, porque é escolha, né? O que não dá é pra gente ficar. Quando a gente começa a entender umas coisas, eu falei pro meu esposo esse final de semana, eu falei, ai, amor, difícil, né? Porque, tipo, quando você chega em um certo. Você já passou por algumas coisas, às vezes você fala para algumas outras pessoas, não vai entender. Não vai. E aí, por que que você vai ficar, sabe? Que é igual o que a gente sempre conversa, né? Muitas vezes a gente já conversou, saber para quem falar, saber para quem dividir, né, os nossos sonhos. Não é para todo mundo que a gente pode falar, não são tudo que está acontecendo na nossa vida que a gente pode falar, porque não é todo mundo que entende, e tá tudo bem. E tá tudo bem, porque cada um tem a sua história. Cada um tem um momento certo. É igual aquela passagem, né? Há um momento certo para todas as coisas. Sim. Então, é sobre isso, né? É sobre isso, de a gente ter a escolha de deixar com que Deus nos molde, com que restaure a nossa identidade, para a gente aí sim ir deixando aquelas pessoas. Porque é difícil. Porque quando tá, né, construindo, tal, eu já tive duas pessoas na minha vida que hoje não faz mais parte da minha vida, familiares, e que eu quis trazer junto. E eu sofri, porque elas não entenderam e eu acabei ficando muito decepcionada e por um tempo não perdoei. E aí depois eu falei, não, mas eu tô errada, porque eu não consegui entender o momento delas. Porque eu queria que elas estivessem no meu momento. Eu gostaria que elas estivessem aqui. Só que não é o momento delas. E aí é onde nós, mulheres, a gente tem muito isso, né? Porque a gente tem. Nós, mulheres, a gente é muito acolhedora, né?
Aí a gente quer trazer as amigas, as irmãs, né? Né? Acho que é trazer todo Tudo mundo. junto, todo mundo junto. E não dá, porque cada um tem o seu momento, porque a minha escolha é diferente da escolha delas. E hoje eu entendo e tá tudo bem, né? Não é a maneira de como eu penso, mas é a maneira de como elas pensam e tá tudo bem. A gente precisa amar mesmo, independente de como, se vai estar em concordância com a gente ou não. E que aí eu acho que também é uma das coisas que forma o nosso caráter, né? Essa identidade. Um dia, uma amiga pastora, ela me disse assim: você mudou muito. Eu falei, mas em que ponto eu mudei muito? Você avança e não olha para trás. Porque antes eu não era assim, Fá. Eu ficava muito presa ali, sabe? Afetivamente aquelas pessoas. Só que isso me fazia mal. Eu não Só que você não conseguia. via Não, que você ficava mal por causa disso? não, eu não percebia. Até eu começar a construir esse relacionamento com Deus de filha, entendeu? Eu ficava muito ligada afetivamente, no sentido de que, emocionalmente mesmo, sabe? Uhum. Eu era uma pessoa totalmente emocional e a racionalidade não fazia parte da minha vida. Eu não conseguia entrar na parte racional, entender o que era emocional e o que era racional. Hoje eu já E isso você sei. já estava na igreja. Já estava, já era Já macaca conhecia. velha, já estava trabalhando, exercendo o ministério, mas era, sabe, aquela ligação. Ou seja, meninas, vai levar tempo, vocês estão entendendo? Leva tempo, não é assim, ó. Ah, agora eu sei que eu sou filha não, leva tempo, tempo. Desculpa, pastor, é porque eu tinha que Imagina, falar para elas, porque realmente, tipo, leva tempo, não tem, até mesmo porque a gente, para amadurecer também leva tempo, né? claro, nós estamos aí em processo até hoje A de Joyce Maia amadurecimento, mesmo, é? eu vi Joyce Maia, recentemente ela fez uma tatuagem, né? Eu achei o Uau! máximo. Que Que as ela falou meninas que aí, minhas para amigas, não escutem isso, que estão querendo que eu faça, eu não vou fazer, que ela nunca. falou que era para, mas ela teve um propósito para isso, né? Foi para acabar com uma religiosidade. Ela teve uma história, né, para fazer uma minúscula tal, uma cruz e tal, mas ela estava explicando sobre isso, por conta da religiosidade que um tatuador foi totalmente, cara, não é o demônio em pessoa, porque o cara fazia uma tatuagem. E aí o cara saiu da igreja, estava passando necessidade, porque era a única coisa que ele sabia fazer. E aí ela falou assim, foi lá, depois de 6 anos, foi lá, ficou sabendo da história tal, foi lá e falou assim, faz. Então, fez ela e o marido dela, com mais de 80 anos, ela falou para acabar com isso, porque é a profissão dele, não é porque ele tá, só que tem aquilo, né, que você já me falou uma vez, tal, sobre o que tatuar e tal, enfim, é para outra conversa. Então, Isso aí você traz um tatuador cristão. amém. E aí, então, eu acho que voltando, né, a identidade, é até isso, ela tem mais de 80 anos, e mais de 80 anos com um mega ministério, né? De 50 anos ainda está descobrindo Pois coisas. é, Então é onde a gente ainda vai continuar descobrindo claro. tantas coisas, né? Não é porque eu já tô tanto tempo na igreja, tal. A nossa identidade, eu acho que todo dia, porque não, é inalcançável, né? Sim. É tipo, porque se a gente é semelhante ao Pai, só que até a gente chegar aos dedinhos, né, do pé, é muita transformação que a gente tem por conta, né, de crenças coletivas, crenças pessoais, de todas as coisas que a gente já veio, né, desde o ventre, desde geracional, de pais, de avós e tal, né, de todas aquelas gerações. Então, é isso. Eu acredito que a identidade
O ponto, a base é primeiramente você querer, é você decidir que a sua identidade tem que ser mudada. A identidade nossa, assim, nós nascemos numa família. Uhum. E nós temos a identidade daquela família. No Nordeste acontece muito isso, essa questão da identidade, quando nos referimos a alguém. Quando nos referimos a alguém no sentido, você conhece Fabíola? Ela é filha de tal pessoa? Opa, eu sei quem é, por causa do pai. Do pai. Olha que lindo. É. Então o Nordeste, ela tem essa cultura. Lá no Nordeste, a minha mãe é apelidada de Corrinha, filha do Severiano e da Isabel, pastora de Barros. Então, assim, quando você chega na rodoviária, se a minha mãe se apresentar, eu sou Corrinha, eles já vão perguntar para minha mãe, filha de quem? Severiano Barros. Olha para você ver. E quando nós nos apresentamos, quem é você? O que você faz? O que eu faço não importa. Mas eu sou Isa, filha de um Deus Todo-Poderoso. Então nós temos um pai. A nossa identidade é de pai. E nós temos um pai. Uhum. Entendeu? Então, assim, as pessoas, elas querem tirar isso de nós. Elas querem remover isso das nossas vidas. Ou muitas delas não conhecem isso. Não sabem quem são. Porque o mundo, até escrevi aqui, ó, quando não sabemos quem somos, queremos ser qualquer coisa. Não é? É. Quando não sabemos quem somos, queremos ser qualquer. E aí, sabe onde entra? Quando a gente não sabe quem nós somos, a gente fala que é destino. Porque tudo, a gente fala assim, é o destino, seja o que Deus quiser. Porque é uma crença. Seja o que Deus quiser. Cara, o Deus, ele já escreveu lá que eu posso ter tudo. Eu tenho que fazer a minha parte, né? Mas existem muitas crenças também e muitas culturas, porque Brasil é imenso, né? Tem muitas culturas, não só nacional, mas também de vários outros países aqui. Então é riquíssimo, né? O nosso país com a cultura, mas é muito forte isso que você disse. Realmente a gente precisa, né? Mas e quando a gente casa? Tipo assim, ó, casei, é uma só carne, e aí? Eu sou alguém assim, quando Eu sou a casa, Fabíola do Wender, por exemplo. sim. Se você é a Fabíola do Wendel, agora você é a Fabíola do Wendel. Você Basta. entrou agora para a linhagem, vamos dizer assim, da família do Wendel, né? Hoje em dia tem essa mudança. Antes não, antes era lei que viesse só no casamento, colocássemos o nome da parte Do do marido. marido, né? Sim. Da paternidade, da parte dele. Aham. Mas hoje não, hoje já pode vir da mulher, Sim. vir Pode até da. nem Pode não colocar. colocar, você faz a opção. Mas aí o que acontece? Não tem uma continuidade. Eu penso muito sobre isso. Um exemplo, a família do meu esposo é uma família muito pequena, né? É uma família que não tem muita. Tem uma palavra na Bíblia que eu esqueço que fala longevidade. Não vai ter uma longevidade, não vai ter uma família extensa, porque é uma família muito pequena. E quando o Daniel nasceu, eu queria que o Daniel tivesse o nome do meu esposo. Poderia não ter, mas eu quis dar continuidade à família do meu esposo, que é uma família muito pequena, diferente da minha, que nunca vai acabar. Tá igual lá quando os hebreus lá no começo da Bíblia, lá em Êxodo, né? Quanto mais açoitados, quanto mais perseguidos, mais cria dava. É a minha família. Minha família não vai acabar, não vai entrar para extinção. Ainda bem, né? Não vai acabar da face da terra. É enorme, 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 enorme. E quando você pensa que parou, ela está crescendo mais ainda. Quanto mais açoite, quanto mais perseguido, quanto mais luta, mais a família Mais a cresce. família Os cristãos cresce. é nós. É isso. É sobre isso. Entendeu? E assim, sobre identidade,
Quando nós não sabemos quem somos, nós damos direito para alguém fazer de nós aquilo que eles querem. Boa. Não é? Nós damos direito a alguém nos fazer, nos criar, nos instruir como eles querem. Sim. Por isso a importância de conhecer a Bíblia. Por isso a importância de ler a Bíblia. Por isso a importância de entender, dentro das Escrituras, quem somos realmente de verdade. Porque nós não damos o direito de o outro dizer, não, você é alguém que eu criei, ou que eu forjei, ou que ensinei, com base no quê? Nos seus próprios conhecimentos. E tem gente que gosta disso, tem gente que até quer, tem gente que é comodidade, entendeu? Melhor ser instruído por alguém, né? Melhor, a instrução ela tem que ser boa, ela é boa, Sim. mas segundo as Escrituras. Sim. Não para me fazer uma marionete daquela pessoa, ou daquele líder, ou daquele patrão, ou da sociedade. Você entendeu? A instrução ela é necessária. Se nós estamos aqui hoje, é porque outros nos instruíram, entendeu? Outras mulheres me discipularam, me instruíram. Hoje eu estive cedo pela manhã orando com a irmã Isabel. É alguém que me ensinou muito a respeito de filha, a respeito de identidade, entendeu? Então nós precisamos ter a instrução segundo as Escrituras, porque daí nós não ficamos presos a ninguém. Sim. E tem gente que fala assim, você é rebelde. Não, como chamar alguém que Jesus libertou de rebelde? Boa. Como chamar alguém que Jesus já libertou de rebelde? Eu não aceito. Ou seja, eu sou livre. Não, Jesus me libertou. Sim. E eu não aceito que alguém me diga e coloque esse jugo sobre mim, dizendo que eu sou rebelde. Não estou dizendo de rebeldia de alguns padrões mundanos ou rebeldia no que diz respeito a uma comunidade local na qual nós congregamos, não é isso. Eu sou alguém que sempre, quando Deus me deu esse entendimento de quem eu era, eu sempre obedeci aos meus líderes. Muitas das vezes não concordando, mas respeitando e sabendo que uma hora ou outra o próprio Deus agiria.